Qual é o custo máximo que eu devo aceitar pagar nos meus ETFs? Investir através de ETFs significa alcançar uma bela diversificação e muita eficiência com seu dinheiro a custos baixíssimos. Mas será que existe um ETF muito caro? Qual que é o limite para a taxa de administração que a gente deve aceitar pagar? Tem alguma forma objetiva de determinar se os ETFs estão caros ou não dentro da sua estratégia? E quais são os custos diretos e indiretos de investir nesses ativos? São essas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje. Você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E se você me acompanha já há algum tempo aqui no canal, sabe que eu sou um grande fã dos ETFs, os Exchange Traded Funds. Se você não faz ideia do que eles são, assiste esse vídeo agora. Mas se você já faz ideia, você sabe que eu defendo que todo investidor, sem exceção, independente da idade, do perfil, dos objetivos, deveria ter boa parte da sua carteira, se não toda a sua carteira, nesses ativos. Inclusive, eu já fiz muitos conteúdos sobre ETFs aqui no canal. Se você se interessa mais sobre o tema, eu te convido a procurar esses outros vídeos aqui dentro do canal, que você vai aprender muito sobre os ETFs. E uma pergunta que eu recebo com recorrência e que eu acredito que eu nunca respondi aqui é: qual é o custo máximo de um ETF que devemos aceitar pagar? E a resposta é que depende. Mas depende do quê? Eu vou ensinar vocês a calcular de uma forma bem objetiva e simples um custo máximo para a carteira de vocês, que vai evitar que vocês paguem muito caro desnecessariamente e evitar também que vocês adotem uma estratégia equivocada com os ETFs. Como eu já falei, os ETFs são extremamente versáteis e servem para qualquer tipo de investidor. Existem ETFs mais conservadores, mais agressivos, para curto prazo, para longo prazo, ETFs de ação, de renda fixa, de commodities, metais preciosos, moedas globais, enfim, existe ETF para todo tipo de estratégia que você busca e deveria investir. E uma coisa que a gente precisa entender é que quanto mais complexa é a estratégia, quanto mais difícil é de investir nos ativos que o ETF promete investir, naturalmente mais caro ele será. Então o primeiro passo para determinar se o ETF é caro ou não e se ele faz sentido ou não, é você determinar se aquela estratégia específica, principalmente, faz realmente sentido na sua carteira, se realmente justifica você buscar aquela posição ou se você está simplesmente inventando modas. Você não deveria buscar algo tão nichado assim. E segundo, se realmente faz sentido essa estratégia, esse setor, esse tema que você está buscando, o próximo passo é você comparar os ETFs que oferecem esse tipo de exposição e ver qual que é o custo médio entre eles, decidindo então qual que está muito caro e qual que está muito barato. Só para dar um exemplo para vocês entenderem, digamos que você quer investir no S&P 500, que é o índice que segue as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É um índice onde as empresas são muito grandes, são muito líquidas, de muito fácil acesso. Também é um índice que existe muita demanda. Então são milhões e milhões e milhões de investidores negociando esses ETFs que seguem o S&P 500 diariamente. Essa facilidade, essa liquidez e essa demanda faz com que haja muita competição entre os ETFs e que naturalmente os seus custos sejam muito, mas muito baixos. Só para você ter uma ideia, coloca aqui na tela, editor, temos 3 ETFs principais que seguem o S&P 500, o VOO, o IVV e o SPY. O VOO e o IVV cobram 0,03% de taxa de administração anual, enquanto o SPY, o SPY, cobra 0,09%. Nesse caso, apesar do 0,09 ser realmente muito barato, você vai pagar apenas $9 a cada 10 mil dólares investidos por ano, ela se torna uma taxa alta. Afinal, outros ETFs que fazem exatamente a mesma coisa cobram 3 vezes menos, 0,03%. E aí, quando eu te falo isso, você pensa, tá, beleza, então 0,09 é caro. Calma aí, depende. Digamos que você queira investir numa estratégia um pouco mais sofisticada ou de um pouco mais difícil acesso, como por exemplo, comprar ouro físico. Existem ETFs que compram ouro físico e te expõem à valorização ou desvalorização desse metal precioso. Caso os 2 principais ETFs que fazem isso são o GLD e o IAU. O GLD cobra uma taxa de administração de 0,40% ao ano, enquanto o IAU cobra 0,25% ao ano. Veja que analisando os dois e fazendo uma comparação entre eles, 0,25 se torna barato. Afinal, a sua outra alternativa cobra 0,40. Então, nesse caso, bem diferente do S&P 500, um 0,25 é barato, enquanto lá no S&P 500 o 0,09 era considerado caro. Vamos além? Digamos que você quer investir em inteligência artificial, que é um tema muito falado ultimamente, um tema muito procurado, as pessoas querem saber mais e até mesmo investir nesse setor
foco nesse tema. E existem ETFs que fazem exatamente isso, eles compram empresas que estão expostas à inteligência artificial, seja por receita, seja direta ou indiretamente, produzindo peças ou tecnologia ou serviços relacionados com a inteligência artificial. Porém, por ser algo muito mais nichado, muito mais específico, às vezes com empresas de difícil acesso, às vezes com empresas muito pequenas, os ETFs que fazem isso acabam se tornando muito mais caros. Eu separei 3 aqui para a gente ter como exemplo. Tem o BOTZ, o BOTS, que cobra 0,69% ao ano. A gente tem o ROBO, ROBO, que cobra 0,95% ao ano. E a gente tem o IRBO, que cobra 0,47% ao ano. Então veja que comparando entre os ETFs que têm a mesma proposta, que trabalham dentro do mesmo nicho, o 0,47 acaba ficando barato em comparação com os outros que são muito mais caros. Então veja como não faz sentido eu te falar, não pague mais do que 0,30 no ETF, ou o custo máximo de taxa de administração é 0,20, 0,40, 0,50. Tudo depende do tipo de estratégia que você quer. Tudo depende do tipo de exposição que aquele ETF te dá. E aí cabe a você analisar os ETFs que te dão essa exposição, ver se essa exposição faz sentido ou não, ver se faz sentido pagar mais caro para ter ela dentro da sua carteira e dar preferência àqueles que são mais baratos. Afinal, o custo é algo que está dentro do seu controle e afeta diretamente e drasticamente o seu resultado de longo prazo. Mas lembrando que o custo não é a única variável a se observar ao escolher um ETF. E aí, indo para aquele cálculo objetivo que eu falei para vocês, para determinar se faz sentido ou não o custo total que você está pagando pelos seus ETFs na carteira, o que eu peço para vocês fazerem é o custo médio dos ETFs que vocês têm. E para chegar nesse custo médio, basta você multiplicar o custo de cada um dos ETFs pelo peso que ele tem dentro da sua carteira. E eu sugiro que vocês tentem manter esse resultado, a média dos custos de todos os ETFs da carteira, abaixo de 0,20% para ETFs americanos e 0,40% ou 0,50% para os ETFs irlandeses, que são naturalmente um pouco mais caros. Deixa eu te mostrar como é que faz esse cálculo. Primeiro você vai entrar no etf.com, um site que tem todos os ETFs americanos, ou então o justetf.com, que são para os ETFs irlandeses, e você vai pesquisar a taxa de administração do seu ETF. Depois disso, você vai multiplicar pelo percentual que esse ETF representa na sua carteira. Vou trazer para vocês um exemplo prático. Digamos que eu tenho uma carteira que tem 60% em VT, cujo custo é 0,07%, 30% em AGG, onde o custo é 0,03%, 5% em RBO, o ETF de inteligência artificial, onde o custo é de 0,47%, e 5% em IAU, o ETF de ouro, que o custo é 0,25%. Fazendo esses cálculos, 0,07, que é o custo do VT, vezes 0,60, que é o peso de 60% na carteira, a gente tem 0,42. 0,03 do AGG vezes 0,30 dá 0,09. 0,47 do IRBO vezes 0,05 de 5%, a gente tem 0,235. E 0,25 do custo do IAU vezes 0,05, que seria o equivalente a 5%, a gente tem 0,0125. Adicionando essa coluna final, a gente tem um custo total de 0,087, o que é bem abaixo do 0,20 que eu comentei e apresenta um custo ideal para sua carteira. Agora, olha como esse cálculo vai te ajudar, inclusive, a não inventar muita moda na sua carteira. Digamos que você é um grande fã de inteligência artificial e ao invés de colocar 5% nesse ETF, você decide colocar 70% da sua carteira no IRBO, dividindo os outros 30% em 10% VT, 10% AGG e 10% IAU. Fazendo os mesmos cálculos anteriores, porém com esses percentuais diferentes, a gente vê que o custo do IRBO de 0,47 é muito mais significativo. Não vou repetir todos os números porque vai acabar confundindo você, mas, editor, coloca aqui uma outra tabela com esses comparativos. E você percebe que a soma de todos os números acaba ficando em 0,364, bem acima do 0,20, do 0,20, que eu aconselho que vocês sigam. Uma média de custo total alta da sua carteira, dos ETFs da sua carteira, mostra duas coisas. Primeiro, que você está optando por ETFs muito caros, talvez desnecessariamente. E segundo, que muito provavelmente você está nichando as suas escolhas e optando por setores e temas muito específicos que acabam sendo muito mais arriscados, voláteis e incertos, o que prejudica o seu retorno de longo prazo. Então tentem dar preferência àqueles ETFs mais amplos, passivos e de baixíssimo custo, pois assim a sua média total de custos da carteira ficará muito mais baixa e você garantirá que tem uma estratégia que faz muito mais sentido para o longo prazo. E agora algumas sugestões que eu vou dar para vocês. Sempre que forem adicionar um ETF na carteira, principalmente se ele for de custo muito alto, relativo ao restante da sua carteira, veja se realmente vale a pena adicionar aquela estratégia, se realmente existe
uma expectativa de retornos maiores, adotando essa estratégia na carteira, ou se simplesmente você está seguindo uma moda, seguindo um hype, sofrendo de algum tipo de viés comportamental que te convence que aquele é um bom investimento, quando nem sempre ele é. E se eventualmente você decidir adicionar uma posição mais cara, mais específica, que seja em um percentual mais baixo, uma posição satélite, às vezes até uma exposição especulativa, que vai te ajudar a manter o risco controlado e a não ter surpresas negativas de longo prazo. Saiba também que pequenas diferenças de custo, então um custa 0,20 e o outro custa 0,23, isso não é um fator determinante para sua escolha. Eu mesmo, na minha carteira, tenho ETFs que custam 0,15, quando estratégias similares custam 0,7, 0,8. Essa diferença não é o fator principal da sua escolha. Existem diversos outros fatores que vão determinar se aquele ETF é o melhor em relação aos outros do seu setor. Eu vou deixar um vídeo ao final desse aqui te ensinando todos os pontos que eu olho ao escolher o melhor ETF, que eu uso para escolher os ETFs da minha carteira. Mas antes, vamos falar sobre os custos indiretos envolvidos com o investimento em ETFs. A taxa de administração é muito direta. Eles te falam, te cobro 0,15% ao ano e todos os dias um proporcional disso é tirado do valor da cota. São poucos centavos ou até menos de 1 centavo por dia, então a gente acaba nem percebendo essa diferença. Mas existem outros custos envolvidos com os ETFs que é importante a gente saber. O primeiro deles é o custo de corretagem, que muitos de nós, a maioria de nós, já não paga mais. Grande parte das corretoras zeraram os custos de corretagem nos últimos anos. O segundo custo envolvido indiretamente com o investimento nos ETFs é o Bid-Ask Spread. Bid-Ask Spread é a diferença entre compra e venda do ativo. Digamos que você tem um apartamento que vale 500 mil, você quer vender ele por 500 mil e só tem um comprador disposto a pagar 300 mil no seu apartamento. O Bid-Ask Spread, que é a diferença entre o pedido e a oferta, é muito grande, de 500 a 300 mil. Se vocês dois quiserem realmente fazer um negócio, ele vai ter que pagar mais caro e você vai ter que cobrar mais barato para chegarem ao valor final. Quanto maior é o bid-ask spread, maior é o custo indireto para você, investidor, no ETF. Quanto mais líquido é o ETF, quanto mais negociado, mais buscado por outros investidores é o ETF, menor tende a ser esse bid-ask spread. Um outro custo indireto é o premium or discount. Essa é a diferença entre o valor que está sendo negociado o ETF em relação ao preço dos ativos que ele segue. Então, digamos que o ETF segue uma cesta de ativos que está valendo $100 agora. Se ele está sendo negociado a $101, você está pagando um prêmio, você está pagando um pouco mais caro pelo que está comprando. Isso acaba sendo um custo indireto. Veja aqui na tela que se a gente for no ETF.com, a gente consegue ver, descendo a tela um pouco, uma comparação de gráficos de spread e de premium or discount. Aqui a gente tem o exemplo do VT, o ETF global, onde tanto o spread quanto o premium e discount são muito baixos, porque é um ETF muito negociado globalmente. Vocês podem ver ali que no gráfico do spread, no pior momento de todos, ele passou um pouquinho de 0,02 e nos últimos meses se manteve muito próximo a 0,01. Vamos comparar agora com outro gráfico do IRBO, um ETF muito menos líquido, muito menos negociado e com custos indiretos maiores. Veja como o spread ele chega a 0,30%, mais de 10 vezes maior do que o spread do VT no seu pior momento nos últimos 12 meses, enquanto nos últimos meses ele ficou ali próximo de 0,10%, 10 vezes maior do que o spread do VT. E a mesma coisa acontece com o premium e discount. Tem épocas que ele está abaixo, tem épocas que ele está acima, e a média vai determinar qual que é o teu custo geral. E lembrando que esses últimos dois custos que eu mencionei, o spread e o premium e discount, eles afetam o investidor na hora da compra e da venda do ETF. Se você é um investidor de longo prazo que pretende segurar essa posição por diversas décadas, esses são custos menos significantes, porque eles acabam sendo diluídos ao longo do tempo. Então, a não ser que você esteja negociando esses ETFs várias vezes por ano, você pode ignorar esses custos completamente. E lembrando que todos esses gráficos e essas informações estão no site etf.com. O nosso quarto e último custo indireto são os impostos, tanto sobre lucro quanto sobre dividendos. E aqui eu entro num tema um pouco mais complexo e um pouco mais polêmico também. Muita gente sugere que vocês invistam em dividendos, em ETFs bons pagadores, naqueles que têm um dividend yield mais alto. E a única coisa que essa estratégia garante para vocês é que vocês paguem mais impostos. Principalmente se você é brasileiro. A maioria dos que me assistem aqui são residentes fiscais brasileiros e investem em ETFs no exterior que tem uma cobrança de 30% sobre os dividendos recebidos. Então, se a gente compara duas estratégias sensacionais, mas onde uma paga mais dividendos que a outra,
o seu custo final será maior e o seu resultado final será pior, porque você vai pagar mais impostos sobre esses recebimentos. E aqui um aviso final: mesmo com todos esses custos somados, diretos, indiretos, administração, spread, discount, impostos, corretagem para quem paga, mesmo assim, os ETFs continuam sendo uma das melhores opções para todos os investidores. Inclusive opções de baixíssimo custo frente aos benefícios que eles trazem para vocês. Então, novamente, eu acredito que todos vocês, sem exceção, deveriam considerar ter boa parte da carteira nesses ETFs globais, preferencialmente os amplos e passivos. E se você quer saber como eu escolho os meus ETFs, quais são as principais características que eu busco e as principais métricas que eu olho, eu te convido a assistir esse vídeo aqui. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.